Fala, Zé. O futebol brasileiro e os virabundentos seus inimigos. Olha, antes de tudo, virabundento são estes vira-latas, vagabundos, imundos e nojentos da crônica esportiva televisiva. Eles que adoram criticar, sacanear, tripudiar sobre o futebol brasileiro, seus craques, seus treinadores e até sacanear o Brasil. E ao mesmo tempo, eles adoram elogiar, babar o futebol europeu e a própria Europa. Eles são inimigos do Brasil e baba-ovo da Europa. Para eles, nada no Brasil serve. Nada serve ou presta. Nada no futebol brasileiro presta. Para eles, tudo que é bom está no futebol europeu, está na própria Europa. Isso é uma enganação muito grande. Sabe por quê? Porque tudo que não presta no mundo, tudo que não presta, vai lá, é máfia, guerras mundiais, Cosa Nostra, Senado Federal, né? Tudo que não presta veio para as Américas, para o Novo Mundo, para a Índia, da Europa. Saiu da Europa para o mundo. O que não presta no Brasil veio da Europa. Foi trazido pelos europeus. Tá bom? Mas veja bem, estes vira-latas vagabundos, nojentos, inclusive eles vivem dizendo, os vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil, entre eles, um tal de André Rizek, o Ana Thaís, como é o nome daquele outro? Leonardo Bestão Bertozzi, Brelé Pires, aquele Jean Fubica hoje, aquele professor Celso Vetos, aquele Abel, esses caras e mais outros vivem dizendo que o futebol brasileiro não é e nunca foi o melhor do mundo, que o melhor futebol do mundo é o futebol europeu, que os times brasileiros não são páreos para os times europeus, que os times europeus dão um banho nos times brasileiros. Tudo isso eles vivem dizendo. E que, como disse a tal Diana Thaís, que os jogadores brasileiros precisam sair cedo para ir para a Europa, para aprenderem, para se desenvolver tecnicamente. Eles adoram dizer isso. E tudo isto é mentira. Tudo. E eu vou desmentir agora. Primeiro de que tudo, você precisa separar as coisas. Futebol brasileiro é o futebol praticado, jogado pelos seus próprios jogadores, sob o comando de seus próprios treinadores. Este é o futebol mais vencedor do mundo, com 35 títulos mundiais. Ninguém chega nem perto dele. Só a Argentina chega perto, tem 23, 12 a menos. Então, futebol brasileiro, quando você falar em futebol brasileiro, você tem que falar no futebol praticado pelos brasileiros. Esse aqui é o futebol do Brasil, porque só eles sabem praticar esse futebol, os brasileiros. Agora, este futebol que hoje se joga no Brasil é o futebol dos gringos que jogam nos clubes brasileiros. Esse futebol não tem nada a ver com o futebol brasileiro, é o futebol dos gringos que estão jogando aqui. E esse futebol é fraco e não serve, quem está dizendo sou eu. Portanto, não confunda o futebol brasileiro, que é aquele que é praticado pelos jogadores sob o comando brasileiro, sob o comando de treinador brasileiro, e esse futebol perequeté, cocô de louro que está aí hoje, que é jogado por 200 jogadores estrangeiros e 23 treinadores também estrangeiros. 200 jogadores brasileiros tem hoje o futebol brasileiro. Oliveira, desses 200 jogadores estrangeiros que tem no Brasil, a maioria, perna de pau, comuns, jogador vira-lata, veteraníssimo. Ou seja, desses 210, pode mandar embora 200 que não prestam. Ficam 10 aí que servem. E dos 23 treinadores, pode mandar embora 20. Só 3 servem. Aliás, para salvar o futebol brasileiro, tem que fazer o seguinte. A partir de agora, cada time brasileiro só pode ter 2 jogadores estrangeiros, como era no passado. 2 jogadores estrangeiros, mais nenhum. E treinador brasileiro, cada divisão, Série A, B, C e D, só pode ter 3 treinadores brasileiros em cada divisão. Se fizer isso, salva o futebol brasileiro. Mas se deixar o futebol brasileiro como está, sendo dominado pelos empresários da bola, empresários da bola gananciosos, mercenários, em sociedade com os dirigentes dos clubes,
E com o apoio da Crônica Esportiva Televisiva do Brasil, se deixar isso aí, acaba. Mas, meus amigos, vamos lá continuar o verdadeiro futebol brasileiro. Os times brasileiros, quando jogavam com jogadores brasileiros, sob o comando de treinadores brasileiros, e por conta disso jogavam o verdadeiro futebol brasileiro à base da técnica, dos dribles, das firulas, das invenções, tá entendendo? Jogavam com ponta, lateral, meia de armação, centroavante, né, médio volante. Quando jogava assim, o futebol brasileiro, meu amigo, era imbatível quase. Os times brasileiros davam banho em todos os times do mundo. Vou dar só um exemplo aqui a vocês. Aquele futebol que eu falei agora, feito pelos jogadores, treinadores brasileiros, que jogava com ponta, com centroavante, com meia de armação e tal, não sei, com laterais, aquele futebol, aqueles times desse futebol, que jogavam esse futebol, jogaram 1.611 vezes contra os times europeus, os maiores times da Europa. Destes 1.611 vezes, os times brasileiros venceram 875, foi 874 não, 875. Empataram 340 e perderam apenas 410. Tá bom? Tá bom? Veja a supremacia dos times brasileiros. Além disso, veja, Corinthians e São Paulo jogaram 19 vezes contra o maior time do mundo, Real Madrid e Barcelona. Corinthians e São Paulo, dos 19 jogos, ganharam 15, empataram 2 e perderam 2. A Portuguesa de Carioca, do Rio de Janeiro, em 69, quando o Real Madrid foi campeão da Europa, a Portuguesa Carioca foi lá e enfiou 2-1 com o Bernabéu cheio. Os times brasileiros, quando jogavam com seus jogadores, eram imbatíveis. Vou dar outro exemplo. Os times brasileiros que jogavam com seus próprios jogadores, com seus próprios treinadores, disputaram 17 mundiais de clube, ganharam 10 e perderam apenas 7. Hoje, com esse futebol de 200 jogadores estrangeiros, 23 treinadores, os times brasileiros não excursionam mais. Ninguém da Europa quer jogar, porque não tem o que aprender com esses times ruins que tem aí. E além disso, os times brasileiros atuais disputaram 4 mundiais de clube, perderam os 4. Com o futebol daquela época, os times brasileiros disputaram 17 mundiais de clube, ganharam 10, perderam 7. Agora os times brasileiros cheios de gringos disputaram 4 mundiais, perderam os 4. E ninguém convida mais os times brasileiros para excursionar na Europa. Então, meu amigo, o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Os virabundantes que aguentam isso aí, porque não tem futebol no mundo igual ao futebol brasileiro. Quem está dizendo sou eu e de bola eu entendo. Um abraço! Qual foi o tempo? Fala, Zé. Dando continuidade, viu? Hein? Dando continuidade. Não, não pode não. Não continua não.